Olá, meus caros, forte abraço em todos, espero encontrá-los todos bem. Vamos seguir com determinação, com perseverança e dando sequência às nossas videoaulas, vamos falar hoje sobre escolas literárias. Vamos introduzir as escolas literárias no Brasil e falar sobre como essas escolas estão estruturadas em cima de um binômio. Sim, o binômio apolíneo-dionisíaco. Para entendermos melhor o que é o apolíneo e o dionisíaco, vamos pegar aqui emprestada a ideia de um filósofo, do filósofo Nietzsche. Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, nos mostra que a capacidade de criação do homem, capacidade artística de criação, está pautada nesse binômio, apolíneo e dionisíaco, ou seja, Apolo e Dionísio. Para Nietzsche, a arte, no caso, a tragédia grega, estava centrada sobre o ideal apolíneo, o ideal da razão e sobre o ideal dionisíaco, ou seja, a desordem. E nós vamos pegar essa ideia e vamos jogá-la na literatura. Então, nós vamos falar sobre escolas centradas na racionalidade, ou seja, no apolíneo, e vamos falar sobre escolas centradas na desordem, e essa desordem nós vamos tomar como emoção. Então, aquilo que Nietzsche desenvolveu observando na tragédia grega, nós vamos jogar para a literatura. E vamos entender que, embora seja uma oposição, Apolo representando a razão, a ordem, e Dionísio representando a orgia, representando a embriaguez, representando a desordem, apesar de haver uma oposição, são estruturas que não se excluem. Apolo e Dionísio são dimensões complementares da realidade humana. Então, a partir disso, nós vamos entrar na literatura e vamos jogar a literatura para o Brasil. Primeiro, observando que não é possível analisar uma composição literária sem ter o conhecimento de que a obra ela está circunscrita a um espaço e a um tempo específicos. Então, a parte histórica humana ela deve ser compreendida para que haja uma análise fundamentada, para que haja uma análise aprofundada da criação literária. Óbvio que cada autor possui o seu modo particular de desenvolvimento. Entretanto, uma escola literária ela se estabelece no momento em que você observa autores seguindo uma linha de composição comum, ou seja, há uma estrutura fixa de composição, uma estrutura estável dentro daquele momento. Então, dentro de uma escola, nós vamos observar autores que desenvolvem as suas obras, desenvolvem as suas temáticas a partir de uma estrutura universalizada para aquele momento, para aquele espaço. Logo, entendemos a literatura como algo que abrange o sistema cultural de uma sociedade. A literatura, ela se debruça sobre aquilo que culturalmente se desenvolve dentro de um espaço-tempo. E agora, então, vamos jogar esse conhecimento para o Brasil. Nós estudamos literatura brasileira a partir da literatura de informação. Logo depois, nós temos a literatura jesuítica, literatura de informação e literatura jesuítica constituem o quientismo no Brasil. Então, nós temos a primeira manifestação literária no Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, e a partir daí fundamentamos a literatura informativa. Logo após, nós temos a literatura jesuítica, ainda nos anos 1500, e lembrando também
que a literatura informativa e a literatura jesuítica não constituem escolas literárias. Não, nós não temos uma quantidade de autores que seguem o mesmo padrão de composição. Nós classificamos como literatura jesuítica, como literatura informativa, por uma questão de facilitação no momento de divisão. Entretanto, não são escolas literárias. Seguimos até o final do século XVI, quando nós temos, aí sim, a primeira escola literária no Brasil, o Barroco. O Barroco, ele se estende, então, do final do século XVI até o século XVIII, quando surge o arcadismo. Então, vamos lá. Literatura informativa, literatura jesuítica, barroco e arcadismo. Aí uma ruptura, que é importante citar. Porque esses movimentos literários, eles pertencem à nossa literatura de cunho colonial. Ou seja, literatura influenciada pela metrópole. Estamos falando de Brasil, então uma influência grande ainda do que é feito em Portugal. Há uma manifestação europeia ainda muito forte nas temáticas e no desenvolvimento da língua dentro da literatura no Brasil. Bom, após o arcadismo, aí nós pulamos para o século XIX, nós entramos no romantismo. O romantismo é importantíssimo por ser a escola que quebra com a tradição. A ruptura nesse sistema de divisão literária acontece exatamente aí. O romantismo ele rompe com a estrutura colonial de composição e instaura uma literatura de caráter nacional. Por isso, o romantismo é tão estudado e tão pedido em vestibulares. Ainda no século XIX, que é um século riquíssimo para o desenvolvimento literário, após o romantismo, nós vamos ter 3 escolas que acontecem simultaneamente. Vamos ter o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Ainda no século XIX, após essas 3 escolas, nós encontramos o simbolismo. Após o simbolismo, nós vamos observar o século XX em seu início, nós vamos ter o pré-modernismo no Brasil. Após o pré-modernismo, e aí nós vamos chegar à semana de 1922, com o surgimento do modernismo no Brasil. O modernismo dividido em etapas até chegar à literatura contemporânea, aquela que se desenvolve nos dias de hoje. Esse é um painel de visão literária. Aí você deve estar se perguntando, tudo bem, mas você começou falando sobre o apolíneo e o dionisíaco. Perfeito? Vamos encaixar isso agora. Nós vimos que a primeira manifestação foi literatura de informação e a segunda, literatura jesuítica. E eu também comentei que não são escolas literárias. Logo, esse binômio não pode ser aplicado. A primeira escola literária no Brasil é o Barroco. Perfeito. E nós vamos colocar para o Barroco a ideia dionisíaca, ou seja, o Barroco ele é emoção. O Barroco revela uma desordem do homem, uma desordem emocional do homem. E aí você já pode gravar o seguinte, uma escola, ela, em relação à outra, mostra uma oposição em cima desse binômio. Ou seja, em português, claro, uma escola se opõe à outra no binômio apolíneo-dionisíaco. Se o Barroco ele é dionisíaco, a escola que surge depois, o arcadismo, vai ser apolínea, ou seja, racional. O arcadismo ele é pautado na racionalidade. Após o arcadismo, o romantismo. O romantismo ele é dionisíaco,
ou seja, emotivo. É uma escola voltada para a emoção, para a desordem emocional. Após o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. Voltamos à linha apolínea. Após essas três escolas, temos o simbolismo. E aí retornamos à linha dionisíaca, à linha da emoção. Após o simbolismo, temos o pré-modernismo, que não se configura como escola literária. O pré-modernismo é um conjunto de tendências artísticas que prepara o cenário nacional para o surgimento da escola modernista. E dentro do modernismo, nós podemos observar a aplicação da linha apolínea e da linha dionisíaca, dependendo do momento de criação, dependendo da linha de estruturação de cada segmento dentro da escola modernista. Bom, neste momento, o que nós podemos fazer é tentar pegar cada linha, né, de composição literária no país e colocar uma característica a ela, para que você, neste primeiro vídeo, que é um vídeo de introdução, guarde alguma coisa importante para cada efeito literário. Bom, o que eu posso guardar da literatura informativa? É uma literatura, como o próprio nome diz, apresenta informações sobre a terra brasileira e sobre a gente que habitava o Brasil. Então, a literatura informativa é uma literatura de descrição da terra e descrição dos habitantes da terra. Literatura jesuítica dá continuidade, né, à Carta de Pero Vaz, porque na Carta de Pero Vaz nós observamos uma necessidade de catequese do índio. Então a literatura jesuítica é aquela que é voltada para a catequese dos habitantes que aqui se encontravam. Após o Barroco, nós vamos entender o Barroco como uma escola de contradições, uma escola onde a antítese ela é aplicada em larga escala. Vamos nos lembrar de que o Barroco ele é fruto do que acontece na Europa, ou seja, vamos observar na Europa uma disputa entre as ideias da reforma e as ideias da contra-reforma. E o Barroco está associado à contra-reforma. É uma escola em que você observa um jogo muito interessante entre aquilo que é fé e entre aquilo que é razão, entre aquilo que é o homem e entre aquilo que é a divindade, entre aquilo que está voltado para os prazeres carnais e aquilo que está voltado para a necessidade de salvação da alma. Após o Barroco, o Arcadismo, que vai pregar uma vida mais simples, longe da cidade, no campo. Então, uma vida em contato com a natureza. Após o Arcadismo, chegamos ao Romantismo, que é uma escola de grande complexidade, onde, em linhas gerais, nós vamos observar um desejo de nacionalismo. Vamos observar um desejo de luta coletiva, um desejo de liberdade do homem. E, ao mesmo tempo, vamos observar que existe um momento de colocação individual, um momento de depressão do homem romântico, um momento de melancolia, um momento em que é trabalhada a temática da morte. Após o romantismo, vamos observar no realismo, e se falando de Brasil, temos de falar de Machado de Assis, vamos falar sobre esse gênio de criações fantásticas em que nós podemos observar um aprofundamento de uma análise psicológica da conduta humana. Vamos observar uma literatura mais voltada para aquilo que acontece na realidade do homem. Vamos observar quem é esse homem, né, jogado no meio, né,
em um determinado tempo e como esse homem ele reage diante das dificuldades do mundo e diante das suas dificuldades internas, diante de seus questionamentos interiores. No naturalismo, vamos observar o homem, ele, como se fosse um animal em laboratório, ou seja, esse homem colocado num ambiente inóspito, esse homem colocado em situações de conflito e como a verdade desse homem, ela aparece. Como esse homem ele reage a essas dificuldades e muitas vezes nós vamos ver esse homem sendo tratado na literatura como um animal jogado à natureza. Então, os instintos vão ser apresentados, uma necessidade de sobrevivência. Quem é o ser humano? Quem é o homem? E, ao mesmo tempo, nós vamos observar que há uma tendência voltada à poesia, já que o realismo e o naturalismo estão voltados à prosa, e dentro do aspecto poético vamos observar o parnasianismo que cultua a arte pela arte. Ou seja, qual é o fim do movimento artístico? A própria arte, a arte em si. Após o simbolismo é um retorno ao eu, mas um retorno de forma mais aprofundada. O simbolismo, ele mostra um homem que sofre com a realidade terrena, mas também apresenta um homem na necessidade de aprender a conviver com essa dor terrena e, mais ainda, como esse homem, ele pode se unir novamente ao cosmos. Esse homem ele pode realizar um movimento de transcendência, um movimento de unificação com a natureza. Depois do simbolismo, nós vamos ter o conjunto de tendências artísticas que constituem o pré-modernismo. Dentro do pré-modernismo, vamos observar como o Brasil olha para as suas mazelas, como o Brasil olha para os seus problemas. Nós vamos ter uma literatura que vai capturar questões regionais que estão se destacando no momento no Brasil. Vamos observar questões voltadas para a urbanização da cidade de São Paulo. Vamos observar o cangaço no sertão nordestino. Então o Brasil começa a olhar para os seus problemas, para as suas mazelas, até atingirmos o modernismo, onde nós vamos observar uma literatura preocupada com uma realidade, preocupada com uma reescritura da identidade nacional. Primeiro, o modernismo ele prega uma literatura voltada ao que o povo é em sua realidade e uma reestrutura de tudo aquilo que compôs a nossa cultura. Vejam bem, o modernismo é outra escola muito exigida em vestibulares. Como eu falei, o romantismo ele é muito exigido porque é a escola que marca uma ruptura entre aquilo que é colonial e aquilo que é nacional. É a primeira escola de caráter nacional no Brasil. E o modernismo é a escola que revela como existe uma discussão sobre a constituição cultural do povo brasileiro. E isso tudo nós vamos analisar de forma mais tranquila, de forma mais detalhada, a partir do próximo vídeo. Então, meus caros, neste momento eu me despeço de vocês, pedindo, como sempre, que, por favor, abram a apostila, tentem resolver os exercícios, entrem no site do colégio, continuem acreditando em vocês, continuem participando dessas discussões em todas as disciplinas e, acima de qualquer coisa, continuem se cuidando. Até a próxima videoaula. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.